ela ajudou a propiciar o sucesso dessa missão, né? José era um homem regrado e disciplinava a família sob as normas da educação essênia. Isso é importante entender o seguinte, porque às vezes o cenário daquela época, em parte, pode fugir à nossa sensibilidade em algumas situações. Naquela época havia os fariseus, os saduceus e os essênios. Os essênios eram considerados pessoas assim que eles não se prendiam a essas coisas da vida especulativa, como os fariseus e os saduceus. Eles viviam muito mais espiritualmente mesmo, né? E alguns espíritos daqueles envolvidos na vida de Jesus admiravam e tinham preferência por esse modo de vida. João Batista era um. José também tinha, ele entendia que aquelas normas que eram sugeridas na educação essênia e seguia muitas daqueles processos que eles ensinavam, né? José tolerava, mas não acreditava nas revelações mediúnicas recebidas por Maria. Achava que a presença assídua de um anjo em sua casa deveria ser fruto da sua imaginação ou condição do período gestativo. Pensava que toda mãe espera receber um filho genial e iluminado, mas não via motivos para se sentir um pai merecedor de tal filho. Então, José era assim, muito pragmático, muito prático. Ele via o que é bom, né? Ele ficaria muito satisfeito só de receber um filho que fosse obediente e trabalhador. Mas ele também considerava Jesus uma criança extraordinária. E ele também conversava com Jesus e respeitava Jesus nesse sentido. Entendia Jesus também. Porque não era difícil compreender o que Jesus queria. Jesus amava a humanidade. E ele queria mostrar que o homem tem salvação. Ele precisa aprender a querer essas coisas. E ele queria ensinar isso para as pessoas. E Maria e José percebiam isso. Maria, o drama do Calvário. Quando Jesus decidiu ir a Jerusalém, sabia que de lá já não retornaria. Ele sabia. Durante que Jesus ele fez as pregações dele durante 3 anos, né? No ano anterior, já insistiam muito que ele fosse a Jerusalém na época da Páscoa, porque Jerusalém, na época da Páscoa, fervilhava de gente do mundo inteiro. Então, eles achavam que se Jesus fosse para Jerusalém, nessa época, aquele era o palco perfeito para ele mostrar as ideias dele, para ele ser visto como alguém que trazia coisas muito boas para as pessoas, né? E, finalmente, Jesus aceitou ir, mas ele aceitou e ele sabia o que ia acontecer. Porque ele, perdoem a pobreza da expressão, ele sabia que estava indo para o olho do furacão, né? Porque lá estava Herodes, o Sinédrio, e todos aqueles que tanto o censuravam. Ali estava a raiz de tudo. Então, ele sabia que ia enfrentar isso, mas ele tinha que ser fiel à missão dele, né? Ele quis voltar para Nazaré para se despedir dos familiares, né? E ele reviu todos aqueles sítios, todos aqueles lugares, foram tão caros. E ele foi mal recebido pelos irmãos, porque os irmãos achavam, não, você tem que ficar aqui e trabalhar junto com a gente, rapaz.
Você não pode sair por aí falando, não. Você tem que ficar aqui, ajudar a mamãe, ajudar. Aí Maria achava, você é mais preocupada com ele do que qualquer outra coisa. Lá é perigoso, você não deve ir. Mas, pediu que ele ficasse em casa, né? Mas Jesus disse que não, eu tenho que ir, porque essa é a minha missão. E ela compreendeu, e ela aceitou. E Jesus abraçou as irmãs e beijou ternamente Maria, arrancando-lhe lágrimas sentidas, que ela também sabia que ia ser perigoso quando ele fosse para Jerusalém. Ele foi, e aconteceu o que aconteceu.